Autarquias, pontos fundamentais. As autarquias são entidades administrativas que desempenham um papel central na estrutura da administração pública brasileira. Elas são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica, com o objetivo de executar atividades que requerem maior especialização e autonomia. Sua principal função é descentralizar serviços administrativos que, de outra forma, seriam realizados diretamente pelos entes federativos. A criação de uma autarquia ocorre mediante lei específica, que estabelece sua estrutura, competências e recursos. Essa entidade possui autonomia administrativa, patrimonial e financeira, embora continue vinculada ao ente que a instituiu, seja ele a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios. Essa vinculação é necessária para garantir que a autarquia atue dentro dos limites estabelecidos em conformidade com os interesses públicos. Um aspecto relevante das autarquias é a sua natureza de direito público, o que implica que suas ações estão submetidas ao regime jurídico público. Elas não atuam como entidades privadas e estão sujeitas a princípios fundamentais da administração pública, como legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência. Por exemplo, no exercício de suas funções, uma autarquia deve seguir as normas de licitação para a aquisição de bens e serviços, garantindo a transparência e a isonomia. As autarquias são amplamente utilizadas para realizar atividades que exigem especialização técnica ou autonomia operacional. Exemplos clássicos incluem a gestão da previdência social, realizada por entidades como o INSS, e a fiscalização profissional, conduzida por conselhos de classe, como os conselhos regionais de engenharia ou medicina. Esses exemplos mostram como as autarquias podem atender a demandas específicas, garantindo eficiência e continuidade dos serviços. A autonomia das autarquias abrange vários aspectos. Administrativamente, elas possuem liberdade para organizar sua estrutura interna, contratar pessoal e decidir sobre suas estratégias operacionais. Financeiramente, podem gerir seus recursos de maneira independente, arrecadando taxas ou contribuições, quando permitido, e utilizando seus orçamentos conforme suas prioridades. No entanto, essa autonomia não é absoluta, uma vez que essas entidades continuam sujeitas ao controle e à supervisão do ente que as criou. Esse controle, também chamado de tutela administrativa, não compromete a autonomia da autarquia, mas assegura que suas atividades estejam alinhadas aos objetivos do poder público. Por exemplo, um ministério ou secretaria pode fiscalizar os atos de uma autarquia vinculada, exigindo relatórios, aprovando planos de ação ou intervindo em casos de irregularidades. Essa supervisão evita desvios de finalidade e reforça a responsabilidade administrativa. As autarquias desempenham papel importante na execução de atividades típicas do Estado. Por serem pessoas jurídicas de direito público, elas podem exercer funções que exigem o uso de prerrogativas de poder, como a aplicação de multas, a regulação de setores estratégicos e a gestão de bens públicos. Um exemplo concreto é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que regula e fiscaliza o setor de medicamentos e alimentos no Brasil. Outro ponto relevante é que as autarquias têm patrimônio próprio, composto por bens públicos que lhes são destinados para a execução de suas atividades. Esses bens estão sujeitos ao regime jurídico público, o que significa que são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis, salvo autorização legal específica. Essa característica protege o patrimônio público e garante a continuidade das atividades da autarquia. A capacidade de autarquias para litigar em juízo, como autoras ou réis, também é um aspecto importante. Elas têm legitimidade para defender seus interesses e cumprir suas funções, seja cobrando dívidas tributárias ou contestando decisões que afetem sua atuação. Por exemplo, uma universidade federal, como autarquia, pode mover ações judiciais para defender sua autonomia acadêmica e administrativa. Além das autarquias tradicionais, há as autarquias em regime especial, que possuem maior grau de autonomia em relação às demais. Essas entidades são criadas para atuar em áreas de grande relevância social ou econômica, como a regulação de setores estratégicos. Exemplos incluem as agências reguladoras, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que possuem poderes normativos e regulatórios. Embora as autarquias apresentem várias vantagens, elas também enfrentam desafios, como a necessidade de equilibrar sua autonomia com a supervisão estatal.
Em alguns casos, a interferência política ou a má gestão podem comprometer o desempenho dessas entidades. Por isso, é fundamental que suas atividades sejam pautadas pela transparência e pela observância de princípios éticos. A criação de autarquias deve ser sempre justificada pela necessidade de especialização ou autonomia administrativa. Não é razoável criar uma autarquia apenas para descentralizar atividades de forma indiscriminada. Por exemplo, a criação de um órgão independente para gerir recursos naturais em uma região sensível pode ser essencial, enquanto a multiplicação de entidades para funções semelhantes pode gerar desperdício de recursos. As autarquias também desempenham papel essencial na descentralização administrativa. Ao transferir competências do ente central para entidades autônomas, o Estado consegue atender melhor às demandas locais e específicas. Isso é evidente em áreas como educação e saúde, em que universidades e hospitais públicos, como autarquias, desempenham funções cruciais para a sociedade. Além de serem importantes instrumentos administrativos, as autarquias fortalecem a governança pública ao promover maior especialização técnica e autonomia. Isso permite que questões complexas sejam tratadas com maior eficiência e eficácia, contribuindo para a implementação de políticas públicas que beneficiam diretamente a população. Por fim, as autarquias são pilares da administração pública moderna, combinando autonomia administrativa com supervisão estatal. Elas demonstram como a descentralização pode melhorar a gestão pública e oferecer serviços mais adequados à sociedade. Seu funcionamento eficiente é essencial para garantir a execução das funções do Estado e a promoção do bem-estar coletivo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!